Capítulo 4 do Evangelho, hoje o item 24, limites da encarnação. Repita, por favor. Limites da encarnação, capítulo 4. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado e diáfano é quase fluídico. De grau em grau ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza deste mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga, pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Essa é uma mensagem de São Luís, em Paris, 1859. Limites da encarnação, a gente pode até traçar um limite, até o espírito não necessitar mais de encarnação. Esse é o limite. Mas, enquanto o espírito ainda tiver perispírito, é que porque ele necessita de encarnar ainda. Aí estão as suas limitações. Isso pode variar ao infinito. Espíritos podem prolongar as suas encarnações para a eternidade se ele não evolui o tempo suficiente. Então ele vai encarnando. Ele pode ficar uma eternidade encarnando em mundos de terceira dimensão para que ele possa se desmaterializar. Até em mundos de quinta dimensão também, é lógico, a encarnação é normal, com perispírito e tudo mais. Mas de uma maneira muito mais sutil. Já não é tão pesado e tão grosseiro como é em mundos de terceira dimensão, como é o nosso ainda. Mas, para ele se livrar do perispírito, ele precisa sair até de mundos de quinta dimensão. Ele já tem que subir de nível, aí já não tem necessidade de encarnar mais, porque o perispírito já deixa de existir. Mesmo ele continuando, às vezes, uma encarnação que é fora da compreensão de muita gente, por exemplo, um planeta ditoso não tem encarnação, né? Teoricamente. Mas existe uma materialização de um espírito que vive ali como se estivesse encarnado. Mas não existe perispírito. Como se dá isso? Eu tive a oportunidade de conversar com um espírito desse nível, que vive no planeta ditoso. Eles não dão detalhes para a gente, mas eles aguçam a curiosidade da gente para a gente perguntar. Então, ele me disse que eles vivem lá sim, como se fosse encarnado. Só que ele disse também, nós temos 2 corpos a menos. Para quem conhece a apometria, sabe que os corpos a menos são esses. Então, nós temos 7 corpos. Para a gente encarnar, a gente precisa de um duplo etérico e um corpo físico, que completa o 6º e o 7º. Quando a gente desencarna, só fica do 5º para trás. Num planeta como o dele, por exemplo,
A encarnação não acontece como aqui, que não é uma encarnação, é uma corporificação. Mas é como se tivesse encarnado naquele planeta. Com 2 corpos a menos, de que forma? Não existe um corpo físico como o nosso e nem um duplo etéreo como o nosso. Aí, o corpo físico deles é o corpo astral. Encarna num corpo astral. Quando volta para o plano etéreo, o corpo astral desaparece, assim como o nosso corpo físico. Então, não tem necessidade de encarnar. Ele encarna se ele quiser. Não tem aquela necessidade de estar encarnando em planetas. Porque quem ainda tem corpos espirituais, ele pode ser um ser angelical que ele ainda encarna em qualquer planeta de 3ª dimensão. Porque ainda tem corpo perispiritual, mesmo já sendo um estado angélico. Ainda tem necessidade. Mas quando você se livra de tudo esses corpos, aí acabou, você só vai viver do mental para cima. Aí você só vai evoluir cada vez mais, até viver em pleno átmico, que é a pura energia, pura do espírito. Mas isso aí vai uma eternidade para isso acontecer. Isso não é um assunto que a gente não encontra nos livros. A gente aprende dialogando com o espírito desses níveis, para que eles passem as informações para a gente, porque são as verdades chegando para quem quer buscar. A verdade se apresenta para quem está pronto. E para quem acredita também, que não adianta nada falar certas coisas para quem não acredita. Mas como agora é o momento de falar verdades, mesmo não acreditando, a gente tem a necessidade de falar certas verdades, porque a espiritualidade quase exige da gente falar as verdades. Não importa se acredita ou não acredita. A gente precisa de falar a verdade, porque como que vai libertar se é a verdade que liberta? Ele encarna se ele quiser e desencarna se ele quiser. Exato. Encarna se quiser e desencarna se quiser. E outra coisa, não precisa estar em planeta de todos, não. Em qualquer planeta de regeneração plena, você encarna se quiser e desencarna se quiser, mesmo tendo um corpo físico e um perispírito. Mas ele vem, materializa nesse plano e desmaterializa na hora que quiser. A hora que quiser, mas ele veio um período ali. Porque o espírito com essa consciência, ele sabe o progresso que é corporificar num planeta. É tipo, por exemplo, a gente entra num serviço, trabalha o tempo que precisa Isso. e sai do serviço. No nosso caso, por exemplo, a gente é cativo de uma encarnação. Querendo ou não querendo, não existe o progresso espiritual se a gente não encarnar. Se a gente não quiser encarnar, não encarna também, porque existe um respeito ao livre-arbítrio. Aí o que acontece? A gente atrasa a nossa evolução. Porque tem muita gente que não quer encarnar, porque ele sabe que a encarnação aqui é difícil, que vai enfrentar dificuldades, e as pessoas têm medo de enfrentar as dificuldades, ele foge da raia. Mas não adianta nada, quanto mais distancia dos problemas, mais ele aumenta, e vai chegar uma hora que não tem como fugir. Querendo ou não querendo, contra a própria vontade, ele encarna compulsoriamente, não tem como fugir. Então é preferível que a gente, livre, espontânea vontade, vá, encarna e enfrenta as dificuldades para poder sair mais rápido, para poder se livrar das obras de encarnações mais rápida. Porque não adianta nada a gente querer fugir da encarnação. Quem quer evoluir, ele encarna. Tem muita gente que fica na fila ali, doido para encarnar, mas não chegou a vez dele. Por exemplo, todos que estão encarnados nesse momento no planeta são os seres mais privilegiados do nosso sistema aqui, que muitos gostariam de estar no lugar que a gente está aqui. Muitos, a fila enorme de espírito que queria estar no nosso lugar aqui, porque eles sabem da importância dessa encarnação que muitos estão jogando pelo ralo. Muitos não estão preocupados, não estão fazendo bom uso do momento que está vivendo aqui, super importante. E muitos estão ali, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu queria estar nesse lugar e essa pessoa não está nem aí. Mas não tem jeito, é só para aqueles que estão ali mesmo. Então a gente precisa valorizar demais esse momento que nós estamos vivendo aqui, que é de suma importância, porque é a melhor evolução, aliás, a melhor encarnação das nossas vidas. É a encarnação chave, que a gente sai de um sistema para outro, a gente sai de um limite um limite vibratório para um outro. A gente está saindo de um portal, atravessando um portal. Está nas portas da ascensão e não está sabendo. A gente está ascendendo de 3ª para a 5ª dimensão. Todo mundo que está encarnado aqui está com essa possibilidade. E muitos não sabem disso, não preocupam com isso, por isso que as verdades precisam de vir para que as pessoas ouçam. Mesmo não acreditando, é preciso ouvir, porque o ouvido da carne não acredita, mas o ouvido do Espírito é diferente. Entra no ouvido do Espírito, não sai nunca mais. Quem não está encarnado, não está
tendo essa possibilidade. Claro que está tendo essa possibilidade, sim, também, claro. Claro que sim. Não acabou o tempo deles, não. Os Jabão estão encarnando muita gente aqui que nem tem chance de ficar por aqui, estão encarnando ainda. Mas é só até 2057. Quem não tem chance de permanecer mais por aqui, 2057, não encarna mais. E está assim de espírito, que quer essa oportunidade de última hora. Por que 2057? Porque é a data limite para não encarnar mais, porque roda de Sansara não existe mais. Aí você quer saber o que é roda de Sansara, né? Então, roda de Sansara é repetição de encarnações, quitações de débitos, dívidas kármicas. Você vai encarnando, enquanto você não quitar tudo, você fica obrigatoriamente naquela roda, como se fosse um loop infinito de encarnações para quitar os seus débitos com a justiça divina. Acontece por que chama-se roda de Sansara? Porque todo mundo que encarna, se ele não contrair esse débito, ele sai rapidinho do roda de Sansara. Já tinha saído há séculos atrás. Mas acontece que a pessoa encarna, paga 10% da dívida e contrai mais 20%. Né? E assim vai rolando, uma encarnação atrás da outra. Aí vira aquela roda viciosa. Então, os orientalistas, lá, os hindus, chamam de roda de Sansara. Então, a roda de Sansara não existe mais na Terra. Acabou, já saiu. Quem ficar nesse loop de encarnar para quitar débito e contrair mais, já acabou, não tem tempo mais. Então, 2057 é o limite. Quem está encarnado aqui, se ele continuar contraindo débito até essa data limite ainda, a hora que ele desencarna, ele não tem chance mais. Quem encarna, não tem muito espírito encarnando até aí, ainda estão encarnando, mas com a possibilidade de sair dessa roda de Sansara, porque se não sair também, vai depender do que ele está realizando, porque se a gente pode estar até quitando o débito, mas se você estiver criando mais débito, você está na roda de Sansara. E não pode criar débito. Tem que quitar. Aí você vai continuar pagando as suas dívidas em outro lugar, menos aqui. Porque se a gente desencarnar aqui e criou débito, aí não está tempo mais de encarnar. Mas se você desencarna e não criou mais débito, mas não conseguiu pagar tudo, você volta. Você volta para quitar o resto. Mesmo que passou de 2057, porque você não criou débito. Você ainda pode voltar para pagar o resto. Porque senão não justifica. Senão não justifica. Então, não justifica que então a capivara muito grande, chegou na época dele embora, não deu tempo de pagar tudo, mas ele estava pagando direitinho, né, as prestações ali em dia. Não deu tempo, não tem importância, não tem problema não, você encarna de novo, vamos pagar o resto depois. Mas se contrair débito, aí sinto muito. Aí você está na roda de Sansara, que já não existe mais aqui, tem que ir embora para outro lugar. Então, limite de encarnação não existe. O limite é a evolução que a gente tem que desenvolver nos processos encarnatórios. É o que vai traçar o nosso limite. Se a gente sair de terceira dimensão e adentrar na quinta dimensão, significa que você não está criando débito mais, que nem tem débito mais. Porque ainda tem muita gente que está vibrando em quinta dimensão, ainda tem débito. Ainda tem alguma coisa contraída contra a justiça divina, mas não está criando débito. Não está criando débito, porque quem já vibra nessa dimensão, ele já tem uma consciência completamente diferente, ele já tem uma visão de não contrair débito contra ninguém mais, mesmo sendo devedor ainda. Porque existem muitas criaturas muito elevadas que fazem um bem tremendo, mas ainda tem dívida ainda. Estão pagando suas dívidas. Por que estão vivendo aqui nesse momento tão difícil? A grande maioria. São tudo endividados. Por que nós estamos aqui na doutrina espírita trabalhando mediunidade com medo ou sem medo? Para pagar a dívida. A mediunidade é uma moeda de troca, para você pagar as suas contas. É a melhor moeda que existe, porque se você não escolhe trabalhar a mediunidade, você vai escolher pagar seu débito com câncer, com uma limitação física, limitação mental. Você vai pagar de qualquer jeito. Mas a moeda de troca, para você pagar sem sofrer muito, é a mediunidade. Fazer o bem para todos. E o maior beneficiado é a gente, porque é a gente que quita o nosso débito trabalhando na mediunidade. E é uma mediunidade que não é aquela necessidade de sentar numa mesa e receber espírito, não é isso não. Isso é uma lei do engano para quem pensa que ser médium é só sentar numa mesa e receber espírito, psicografar. É assim, aqueles que pensam que isso é o objetivo. Não, a mediunidade é 24 horas por dia, é a nossa vivência, 24 horas por dia, a gente é médium 24 horas por dia.
É como a gente lida com as pessoas, como a gente lida com o nosso pensamento, como a gente lida com o nosso sentimento, como a gente lida no ambiente profissional, no ambiente familiar, no ambiente do lazer. Tudo isso é mediunidade, porque a gente é assistido 24 horas por dia, os espíritos estão ao redor da gente. À medida que a gente está vibrando, aqueles iguais estão junto com a gente. Então, não existe uma troca de informação, de energia, de vibração, de emoções. Então, não tem como você viver sozinho. E é o lugar também para onde a gente vai quando dorme. Isso também é mediunidade. Então, a gente, quando dorme, você vai para os lugares que verdadeiramente você gostaria de estar, como espírito. Então, a gente ter uma vida recatada aqui, uma vida regradinha, bonitinha, não pode não significar a realidade do espírito. Então, a gente precisa cortar a nossa rede espiritual para que a gente mantenha uma vida regrada aqui, mas o espírito também. Como? Aí que está, é a vontade ou querer, que a consciência encarnada tem supremacia. Nós que estamos no governo, o espírito é sujeito ao profeta, mesmo que o espírito é o nosso comandante, mas ele não subjuga. É você que tem que ter sua vontade. Então, o nosso espírito que comanda tudo, ele não te obriga a nada, mas ele é sujeito àquilo que você faz. Então você tem que ter aquela vontade ferrenha de se transformar verdadeiramente, porque o espírito ainda tem as tendências dele, e as tendências vêm para nós, e a gente segura a rédea porque a gente tem os pensamentos, tem os sentimentos, tem os desejos, a vontade, mas não deixa acontecer. Mas a hora que dorme não tem freio, o espírito vai para onde ele gosta de estar. Então é preciso que a gente, aos pouquinhos, ele vai segurando as rédeas. Com o quê? De que forma? A vontade de mudar, a vontade de transformar, a conexão com a espiritualidade, a oração, o poder da oração, buscando sempre ajuda e proteção. É assim que a gente, é um trabalho homeopático, que o espírito, aos pouquinhos, ele vai se enquadrando e ele vai tirando dele também as tendências. E aí a gente desencarna melhor. Porque senão, muita gente que tem uma vida parece uma fleira durante o dia, de noite é uma prostituta. Isso tem demais, é o que mais tem. A gente conversa com pessoas evangélicas que têm uma vida recatada dentro das igrejas, de noite é outra história. Isso é com qualquer um. Então, isso é com qualquer um. No nosso meio é um pouco pior, porque aí é uma hipocrisia gigantesca, porque a gente tem esse conhecimento. A gente precisa aplicar esse conhecimento, porque eles não têm esse conhecimento. Desejos. Os desejos. Eu quero. Mas como botar lenha nesse desejo? Como manter o desejo? Não, o desejo de mudar. A conexão com os iguais. Tudo é fortalecido com os iguais a você. Se você tem sentimentos obscuros, que você não externa eles, olha, dos espíritos não tem que esconder. Ele é potencializado por aqueles que são iguais, porque os espíritos não têm barreira, não tem limite, e a gente tem o corpo como limite. Mas é igual, vida é igual, tem os mesmos desejos, as mesmas intenções. Quando desencarna, a turma está só esperando você, vamos embora, vamos para Gandaia. Aí você vai, você não tem controle. Porque não tem controle, não é porque você não quer ir, não, é porque você quer. O controle é porque a gente quer. Esse que é o problema, a gente tem que não querer mais. Não querer mais isso. Como que a gente consegue esse não querer? É ajuda mesmo, pedir ajuda, é oração. É esforço, é boa vontade, é mudar os pensamentos do dia inteiro, mudar o sentimento do dia inteiro, mudar as emoções do dia inteiro, para que a gente, aos pouquinhos, a gente vai saindo desses arrastamentos. E nós temos essa possibilidade, porque no nosso meio os estudos propiciam tudo isso aí, para que a gente possa aprender. Trabalhar, por isso que a espiritualidade sempre malha na tecla da reforma íntima, porque não existe outro recurso, não existe outro remédio, não existe outra receita, é a reforma íntima mais profunda, é você conhecer você de verdade, conheça a si mesmo. Isso aí já está sendo pregado há milênios, antes de Jesus o Sócrates já pregava isso, conheça a ti mesmo. Jesus deixou bem claro, é preciso conhecer a si mesmo. Porque se a gente não se conhecer, como é que você vai saber que você tem tantas tendências que ninguém vê? Às vezes você mesmo esconde, você mascara, como agora não tem máscara mais, a máscara que escondia a nossa realidade não existe mais, então está todo mundo se mostrando como é. Assim como no mundo espiritual, como no mundo espiritual não tem de esconder nada, você é o que é, aqui também já está acontecendo isso.
Na vida física já está acontecendo isso. Porque o planeta que vibra em quinta dimensão não existe máscara. Acabou. E o planeta já vibra em quinta dimensão. A humanidade que não conseguir viver em quinta dimensão e vibrar em quinta dimensão, ele não volta na próxima encarnação. Não tem jeito. Ele pode ser até uma pessoa boa, caridosa, mas não volta. Porque ele não tem frequência vibratória condizente para viver no planeta que vibra em quinta. E se vibrar em quinta dimensão, significa um planeta que já é fraterno. Não quer dizer que o planeta Terra já é um planeta fraterno, mas ele já entrou nesse quadro. Mas por que você pulou a quarta dimensão? Quarta dimensão é o plano espiritual. Quarta dimensão, quando você morre, vai para a quarta dimensão. Lá é quarta dimensão. Quinta dimensão é vibracional, não significa que você não está vendo tudo, você não está vendo com 3D, não. É só a vibração. É a velocidade que move os elementos que compõem o planeta, que compõem os corpos, que compõem tudo que tem no planeta. Isso tem gente que é energeticamente, tem gente que sente mais as coisas. Sente? Ué, a sensibilidade. A sensibilidade vai aflorando cada vez mais, aumentando a humanidade inteira. Então ele vai sentir mesmo. Por quê? Porque a sua frequência vibratória está aumentando. A sua sensibilidade está aflorando cada vez mais. Isso aí é um processo natural de evolução de todos os seres. Não tem como evitar esse processo de evolução. Todo mundo vai aflorar cada vez mais a mediunidade. A mediunidade ela tem diversos níveis. Começa na intuição, na inspiração, canalização. Incorporação quase não existe mais, porque já acabou essa modalidade. É raro você ver uma incorporação, é mais a canalização. Por isso que os médios estão tudo ostensivos e não faz nada, porque eles não acreditam. Não acredita, tem medo de... É tudo meu mesmo, é pensamento meu, e não é, não. Como que é a canalização? Canalização é um espírito, por exemplo, está lá em Júpiter, ele manda pensamento por você e você capta e fala, ele fala por você. Não tem distância. Canaliza. Mas aí qual que é a diferença da... A incorporação? A incorporação, o espírito chega em você, toma, afasta o seu perispírito, toma conta como se fosse o seu perispírito e fala por você. Mas você tem uma certa consciência mesmo assim, porque não existe aquela inconsciência total. Agora, a canalização, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, tem dois processos que podem estar acontecendo. É totalmente consciente, eu sei que tudo que eu estou falando, mas eu tenho certeza que eu estou sendo comandado no que eu estou falando, porque eu não seria capaz de falar tanta coisa assim, com a rapidez de raciocínio tão rápido assim. Então, eu tenho certeza que eu estou inspirado, ou eu estou intuído, ou eu estou canalizado. E não precisa você ver, não precisa você sentir nada, apesar que sente, não tem como não sentir. Não tem como você não sentir que tem algo fora de você, atuando sobre você. É impossível não ver. Só que para isso, primeiro, você precisa conhecer, você precisa acreditar, e você precisa, né, se expor. Você precisa se entregar, você precisa se jogar. Você precisa acreditar que a espiritualidade atua sobre você de uma forma ou de outra. Incorporação quase não existe mais, por isso que está assim de médio ostensivo por aí, não trabalha porque eles não acreditam. Por que não acredita? Por quê? Estou em dúvida, não sei se é meu, se não é. E realmente é 50% do espírito, 50% do médium. Não existe tudo que eu estou falando aqui, que 50% no mínimo é eu que estou falando. E qualquer um, médio ostensivo que está trabalhando agora, a não ser que os resgate, né? Espírito sofredor, esse é diferente um pouco. Isso aí já é incorporação mesmo. Mas espírito que traz orientação é tudo canalização. Não existe mais essas coisas, não. Aí você canaliza espírito de qualquer lugar do universo. A incorporação do espírito tem que se deslocar para cá? Normalmente sim. A canalização não. Canalização não existe distância. Você pode estar do outro lado da galáxia, é limite. Tem a ver com a evolução do espírito também? Olha, canalização, qualquer espírito que tenha um certo conhecimento, ele é capaz de fazer. Né? Qualquer mago negro canaliza quem ele quiser. Então, porque tem conhecimento, mas não significa ser superior. Mas isso é modalidade de mediunidade que está sendo estabelecida para esse momento. Só canalização e intuição, porque no futuro nem canalização não vai ter mais, é só intuição. Então você tem que acreditar mesmo. Então você tem que ser parceiro mesmo, você tem que participar da sua parcela. 50% no mínimo é seu. Então é preciso que você tenha conteúdo, que você estude, senão os espíritos não conseguem extrair nada de você, se você não tiver uma bagagem para ser usada. E os espíritos exigem de médium estudar exatamente por isso, porque o médium precisa estudar? Porque os espíritos precisam trabalhar com médiuns qualificados, que tenham conhecimento, que tenham conteúdo para poder passar informação, que se o médium não tiver, ele não tem o que passar.
A gente vê muito espírito de alto nível passando informação para um médium que tem pouco conhecimento, passa um texto pobre, mas você vê que tem um teor elevado. O mesmo espírito, um outro médium que já tem conhecimento, o texto já é muito mais rico. Por quê? Porque tem mais conteúdo, ele é mais estudado, ele tem mais o que extrair do arcabouço mental do espírito, do encarnado. Do vocabulário. Tudo. Porque a gente só vai arquivar no nosso arcabouço espiritual o conteúdo, o conhecimento que você absorve. Aprendizado. Senão, não tem jeito. Então é preciso que o médium estude, porque no futuro, não muito distante, não vai ter mais esse negócio de ficar resgatando espírito sofredor, não acabou. Mas como é que você vai ser um instrumento de que jeito? Então é por isso que exige-se que estude, para que seja qualificado para poder trabalhar, que a mediunidade vai continuar, mas é outra modalidade de trabalho. O trabalho na mediunidade de resgate, ele está com o tempo contado já, está com o tempo contado. Não quer dizer que daqui 10 anos, 20 anos, acaba não, mas daqui dois séculos, 3 no máximo, já acabou. Mas aí não vai ter espírito precisando de resgate mais? Não vai ter mais não. Não, daqui a alguns 2, 6 séculos, não tem espírito que precisa ser resgatado mais não. Acabou. Mas depois de 57, não vai encarnar mais espírito que não tem possibilidade de estar mais aqui. Isso quer dizer que na nossa próxima encarnação, a gente não vai ser preciso ser resgatado mais. Todos que estiverem aqui também não serão. Oi? Por favor. A pior parte da minha vida foi quando eu não aceitava que eu era médico. E isso Eu acontece. sofri demais. Acontece com muita Foi a gente. pior parte da minha vida. Foi a não aceitação da minha mediunidade. Eu achava que aquilo era coisa estranha e o estranho era não aceitar. Então, muita gente age dessa forma porque ele tem o direito de recusar, né? Depois, quando ele chega do doutorado, ele vai ver o prejuízo que teve da recusa. Mas o importante é a gente buscar orientação para que a gente saiba aproveitar, porque a mediunidade é a melhor bênção que Deus dá para o ser humano, é a mediunidade. É a possibilidade dele quitar débitos menos sofrimento, trabalhando em benefício de si mesmo, ajudando os outros, ajudando a resgatar os outros, que mais que a gente prejudicou. Então você se resgata e resgata os outros. Então não significa que a gente ser médium, a gente está aqui para fazer o bem para o próximo, não, o bem é para a gente mesmo. O maior beneficiado é a gente. Agora, a espiritualidade não obriga ninguém, então não quer usar a mediunidade, não tem problema, não é obrigado a usar. Mas se entrou numa casa espírita que tem uma orientação séria, a gente vai levar a conscientização da necessidade da mediunidade. Se as pessoas não vêm num lugar para receber esclarecimento suficiente, às vezes ele pode até exercer a mediunidade em outro lugar, porque a gente está cansado de ver católico trabalhando na mediunidade sem saber, evangélico trabalhando na mediunidade sem saber, pessoas em qualquer lugar da sociedade trabalhando na mediunidade sem saber, mas porque aceitam, porque querem, mas eles não sabem que está sendo médium e está. Agora, não é melhor a gente saber que está sendo médium e você tomar conta de si mesmo? Então, é melhor a gente se conhecer. Produzir mais, né? Então, melhor a gente conhecer para você estar no controle da sua mediunidade. Porque se você não conhecer e não querer, você vai perder o controle, porque você vai ser usado mesmo assim. Mesmo não querendo, mesmo com medo, mesmo não sabendo, você vai ser usado mesmo. E o prejuízo é muito grande, porque você vai ser usado por aqueles que não estão preocupados com o progresso de ninguém. Só quer te derrubar. Então, é melhor a gente se informar e aproveitar as oportunidades. Esse é o escolho da mediunidade, mas é bom.